Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Que Ele Cresça e Eu Diminua. Acompanhe comigo em mais um vídeo da série Cheios do Espírito Santo. Esta frase, que Ele cresça e eu diminua, é uma frase marcante de João o Batista. E é sobre esse homem que nós iremos falar no vídeo de hoje. Sobre os ensinos que tanto a vida quanto a mensagem de João Batista tem para nos ensinar. Eu quero ser fiel àquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Assim como ele me ensinou, eu quero compartilhar com vocês a palavra revelada do Espírito Santo de Deus. E vamos ao texto base do vídeo de hoje, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1. Eu vou ler do versículo 13 ao versículo 15, que nos diz assim: O anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Terás satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde antes de nascer. Nós vemos que esse homem, na declaração do seu nascimento para o seu pai, que era um sacerdote já velho, e também sua mãe, Isabel, que também já era velha, em idade avançada, sem condições de ter filho. Mas ali no turno sacerdotal, cai então pela sorte Zacarias, e ele vai oferecer um incenso. E ali então aparece um anjo à direita do altar e anuncia o nascimento de João Batista. Que esse homem seria grande diante do Senhor, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E nós iremos falar sobre João Batista. O que a vida de João Batista tem para nos ensinar. O que a mensagem de João Batista tem para nos ensinar. Em resumo, tanto a vida quanto a mensagem de João Batista apontava para Jesus Cristo. Importa, como o próprio João disse, que ele cresça e que eu diminua. O ensino que traz para a vida de quem leva a palavra do Senhor, para aqueles que querem viver uma vida diante de Deus verdadeiramente, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. A palavra não é minha, mas é dele. A honra é dele, não nossa. Então nós devemos, todas as coisas que nós devemos fazer, buscar a honra e glória do Senhor. Não buscar o nosso próprio reconhecimento, não buscar a nossa própria satisfação, mas que a vontade de Deus prevalece sobre as nossas vidas. E basicamente é isso que João Batista tem para nos ensinar, tanto na sua mensagem quanto na sua vida. Nós sabemos, como nós acabamos de ler, que João ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. E Deus concedeu uma dádiva tão grande a João desde o ventre da sua mãe. Desde aquele feto formando no ventre da sua mãe, a dádiva de ser cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. E como nós acabamos também de ler, que ele seria grande diante de Deus. Ele seria o precursor, ele iria abrir o caminho para o Messias. E o que é ser grande? Aos olhos do mundo, seria ter status social, riqueza, dinheiro, fama, reconhecimento, ser bem-sucedido em alguma área, seja do conhecimento, seja na área do empreendimento. Aos olhos do mundo, isso que é ser grande. Mas quando nós olhamos para a vida de João, ele vai totalmente contrário do que é ser grande para o mundo. João, ele apesar de ser da descendência sacerdotal, filho de sacerdote, tanto sua mãe, que era da descendência de Arão, como seu pai era sacerdote. Então, João ele já nasceu com uma posição social, com um status social de reconhecimento. Porque naquela época era um privilégio ser sacerdote. Porque os sacerdotes eles dominavam tanto o ambiente religioso como o ambiente civil de sua época. Eles que comandavam. É tanto que naquela época, tanto na igreja primitiva quanto neste tempo, ainda que Jesus estava por aqui, que eles compravam esse cargo. Chegou a um ponto de eles querem comprar este cargo por causa do nível de reconhecimento do status social diante da sociedade. Mas João, ele abriu mão do seu status, ele abriu mão da sua posição de sacerdote, que por causa talvez da sua descendência ele poderia até ser, quem sabe, um sumo sacerdote, que seria o líder de todos os sacerdotes. Mas ele abriu mão dessa vida, desse reconhecimento diante das pessoas, para receber o reconhecimento de Deus, para viver o propósito de Deus. E ele então foi para o deserto, viver com uma roupa muito características do próprio profeta Elias. Com a roupa de pelos, com um cinto de couro, e ali ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Totalmente contrário aos olhos do mundo do que ser grande. Muitos poderiam até chamá-lo de louco, quem sabe, como muitos chamam aqueles que buscam fazer a vontade de Deus.
E ele foi morto, decapitado, justamente por falar a verdade, por pregar a verdade, a palavra do arrependimento. Convertam-se. Essa era a mensagem de João. Mas ele, como o próprio anjo Gabriel disse ao seu pai, seria grande diante do Altíssimo. Então nós já entendemos que ser grande para Deus é totalmente contrário do que é ser grande para o mundo, que é o dinheiro, a fama. Para Deus é sermos, sim, ricos, cheios de riquezas, mas riquezas espirituais. Riquezas que são acumuladas no céu, em fazer a vontade de Deus, almas para o reino de Deus. A riqueza deste mundo, a fama deste mundo, ser grande diante deste mundo é algo passageiro, é algo perecível. Quando nós morrermos, quando muitos morrem, tudo acaba. A fama acaba, o dinheiro fica. Muitas vezes causa até briga pela herança daqueles que ficaram. Aqueles que ficam fazem briga por causa do recurso que o falecido deixou. Então é unicamente isso que o dinheiro vai servir, a fama. Outros são reconhecidos até depois que já morreram, fazendo estátuas, botando o nome de escolas, praças, ruas, com o nome daquele que já se foi. Mas que honra essa pessoa recebe, se já se foi. E nós vemos que esse é o reconhecimento do mundo. Mas para Deus é algo muito diferente. Apesar de João, aos olhos do mundo, não ser grande, diante de Deus ele era grande. Porque ele veio ser fiel à vontade de Deus. Ser o precursor de Deus, de Jesus Cristo. Dar testemunho de Jesus Cristo. Então nós sabemos que ele fez a vontade de Deus. E com certeza ele acumulou tesouros no céu. Ele abriu mão da sua posição de sacerdote terreno, para assim fazer parte de uma nação eleita, sacerdócio real de Deus. Então eu tenho certeza que ele sim alcançou algo muito grande diante de Deus. Ser sacerdote no reino de Deus, um reino sem fim, um reino eterno. E ele veio unicamente para testificar a mensagem de arrependimento, preparar o caminho para Jesus Cristo. Como você pode ler no livro de Lucas, em diante lá no capítulo 3, a Bíblia não vai nos situar como foi a mensagem de João, como ele surgiu pregando. Ele então ficou cerca de 30 anos no deserto. Eu acredito que buscando a Deus, se rendendo aos pés do Senhor. Porque para que qualquer pessoa nesta terra possa iniciar o seu ministério, é necessário crescer, criar raízes para baixo, antes de crescer para cima. É necessário busca, é necessário entrega, é necessário abdicação, é necessário abrir mão de muitas coisas para fazer a vontade de Deus. E foi isso que João fez. E depois desses seus 30 anos no deserto, ele aparece então pregando, anunciando a verdade. Esse homem que, conforme Jesus Cristo testificou dele, é o maior homem nascido de mulher. Ele foi maior do que Moisés, maior do que Noé, maior do que Davi, maior do que Abraão, maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Este homem que foi o último profeta para se encerrar o ciclo do Antigo Testamento. Depois de cerca de 460 anos de silêncio, que após o último profeta Malaquias, houve um silêncio. Deus se calou. E Jesus testifica de João, o maior homem nascido de mulher. E aqui nós vemos que para o mundo, até nos nossos dias atuais, ele seria taxado como louco, vestindo-se de uma maneira diferente, se alimentando de maneira rústica. Mas ele foi reconhecido como o maior homem nascido de mulher por Jesus Cristo. E aí eu faço a seguinte pergunta para que possamos refletir. É mais importante sermos reconhecidos pelo mundo, pela sociedade ou por Jesus Cristo? João preferiu ser reconhecido por Jesus Cristo. João preferiu ser reconhecido por Deus e foi reconhecido. Jesus Cristo testificou de João como sendo o maior homem nascido de mulher. Vale mais a minha vida e a sua ser reconhecido pelo mundo ou ser reconhecido por Jesus? Com certeza vale mais ser reconhecido por Jesus Cristo, porque ele que é aquele que nos dá a vida eterna e não há outro, porque ele é o caminho, ele é a porta das ovelhas. Não tem como nós irmos a Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. E João, então, ele aparece no deserto, após 30 anos de busca, de renúncia no deserto. Ele, então, aparece proclamando a mensagem, arrependei-vos, a mensagem, e executando o batismo de arrependimento. Arrependei-vos, essa é a mensagem que resume o ministério de João. Arrependei-vos. Então, ele veio pregando ali no deserto da Judéia. Nós vemos tanto um deserto literal como um deserto espiritual. Um deserto de sequidão espiritual, em que as pessoas estavam mais preocupadas com o seu status social, em que as pessoas estavam mais preocupadas com o reconhecimento humano.
um cenário de desespero, de sequidão espiritual. Esse é o cenário que João Batista aparece. Mas ele veio para preparar o caminho para Jesus Cristo. Naquela época, ali no Oriente, tinha o costume de um mensageiro ir diante do rei, limpando o caminho por onde o rei ia passar, tirando as pedras, tirando os lixos, e limpava para que pudesse o rei passar. Eu lembro, na minha infância, no interior do Pará, quando eu ia para a terra lá da minha avó, e vinha as pessoas que para nós eram especiais da nossa família, nós íamos limpando, né, o caminho para que as pessoas pudessem vir, chegar de moto, de carro. E aqui eu vejo que João, ele faz isso. Ele era o precursor do Messias. Ele ia limpando o caminho. Mas que caminho é esse? O caminho do coração das pessoas. Aqui a palavra de Deus nos diz que ele aparece pregando no deserto. E ele testifica a palavra do profeta Isaías, como a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, se abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos acidentados se aplanarão. Quando a Bíblia nos fala de que os montes e os outeiros se abaixará, nós vemos uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica, que fala sobre o orgulho do ser humano. O orgulho é a característica do ser humano que mais o aproxima, que nos aproxima de Satanás. Ser grande, ser maior do que Deus, ser igual a Deus. Esse é o orgulho, a característica que vem no coração do homem. E João, ele veio para preparar esse caminho, para pregar a necessidade do arrependimento, a necessidade de abrir mão do seu egoísmo, do seu orgulho, para que o caminho do coração pudesse estar preparado para a salvação que vinha de Deus, para Jesus Cristo de Nazaré. E é necessário que nós possamos ser João Batista nas nossas vidas. Uma necessidade de nos autoanalisarmos as nossas condutas, os nossos comportamentos. Nós estamos numa era de tecnologia avançada, em que os carros têm sensores que se abaixa o pneu, se falta, está próximo ao tanque de faltar gasolina, acende a luzinha no painel. Nós devíamos ter esse sensor sobre as nossas vidas, diante de Deus, do pecado que nós cometemos. Está falando mal da vida do irmão, um sensorzinho que apontasse na língua. E por aí vai, os olhos estão olhando para onde não deve olhar. Tem um sensor que nos acusa que não devemos fazer isso. Não acusar o outro irmão, não olhar para o que o outro está fazendo de errado, mas sim para o que eu estou fazendo, o que eu preciso melhorar diante do Senhor. E é isso que João aparece no deserto pregando. Arrependei-vos. Arrepender significa voltar. A origem da palavra, no grego, é voltar, retornar. Retornar o caminho, voltar para Deus. Voltar à prática das boas obras diante de Deus. E nós vemos que diante deste povo que vem para ouvir a pregação de João, que aí nós entramos no segundo tópico, que nós devemos aprender com a vida e a mensagem de João. O que nós podemos aprender com a mensagem de João? A mensagem de João se resume em uma palavra: arrependei-vos, arrependei-vos. Essa era a palavra de João. Hoje, nós vemos que estamos vivendo um evangelho fácil, em que não é necessário ter uma atitude de mudança no pensamento, nas ações, e a teologia da prosperidade, em que tudo Deus só abençoa. Mas nós sabemos que é necessário um arrependimento, é necessário uma vida reta diante de Deus. Não adianta queremos só as bênçãos, porque existe algo muito maior do que as bênçãos dessa terra, que é a bênção que está no céu. E para alcançarmos, não é fácil. É necessário uma mudança de conduta, é necessário uma mudança de pensamento, é necessário uma mudança de ações. Essa é a mensagem que João estava pregando, de arrependimento. E nós devemos buscar verdadeiramente pregar a palavra de Deus, porque foi isso que João fez. A palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus veio a João. A palavra de Deus veio a João. Lucas 3, versículo de número 2. Parte B. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. João estava pregando a palavra de Deus. Não era a sua palavra, não era o seu entendimento. Nós aprendemos que nós devemos pregar a palavra de Deus, independente se vão aceitar ou não. Mas é a verdade que liberta, é a verdade que transforma e é a verdade que cura. E dentro daqueles ouvintes que estavam para ouvir a palavra de João, a palavra de Deus por intermédio de João, estavam os saduceus, os fariseus, que João vai chamar de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João basicamente estava chamando eles de cobras. Esses fariseus, eles eram os mestres da lei. Eram aqueles judeus que os próprios fariseus buscavam se separar do mundo, se separar de tudo, para que não pudesse se tornar impuro.
Então eles eram muito legalistas. Já os saduceus, eles eram a parte autocrata da sociedade. Eles eram aqueles que tinham poder, vamos dizer, a classe alta da sociedade. Eles faziam parte do sistema religioso, mas eles, diferente dos fariseus, que era a parte mais popular, os saduceus eles tinham algum status maior financeiramente. Eles utilizavam-se do meio religioso para enriquecer. Como Jesus Cristo chegou ali no templo, destruindo tudo. Porque a casa de Deus era chamada casa de oração. Não era para ter aquelas vendas que eles se aproveitavam. Eles vendiam os sacrifícios por um preço já alto, exorbitante. Isso aí fazia com que eles se tornassem um sistema econômico, financeiro. Então o sistema religioso acabava se tornando um meio de ganho. E os saduceus eles faziam parte desse sistema. E eles acreditavam que as coisas eram conquistadas pelos seus próprios esforços. Ou seja, eles confiavam em si mesmos, não em Deus. Então nós vemos uma característica comum entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus confiavam que eles seriam salvos por suas próprias obras, pelo seu ritualismo, seu legalismo. E os saduceus confiavam que as coisas que eles alcançavam nesta terra, as riquezas, seriam pelos seus próprios esforços. Por isso João chega com uma mensagem tão dura, raça de víboras. Porque eles, talvez ali diante da pregação de João, queriam apenas mostrar algo externo. Porque o batismo de João era algo que mostrava e demonstrava algo que deveria acontecer internamente, o arrependimento verdadeiro no interior. E ali talvez eles estavam se apresentando como alguém que iria se arrepender externamente, mas não verdadeiramente. Por isso João chama de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Nós sabemos que a ira de Deus fala também sobre o dia do Senhor, em que todos serão julgados naquele grande dia. E aqui o que João está querendo dizer é que eles queriam demonstrar algo para fugir da ira, do dia do Senhor. Mas se eles não verdadeiramente se arrependessem em seus corações, não adiantaria nada. Porque eles estavam demonstrando algo para os outros, mas eles verdadeiramente não iriam ter a sua salvação. E ele então vai dizer, produzam frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos Abraão por pai. O que ele está dizendo? Que não era apenas demonstrar algo externo, mas verdadeiramente por meio de obras. Não que as obras nos faz com que alcançamos a salvação, mas que essas obras é o resultado de termos verdadeiramente nos convertido, de verdadeiramente termos alcançado o arrependimento genuíno dentro de nós. Então ele manda que aquelas pessoas se arrependessem verdadeiramente, que aquelas pessoas produzissem frutos de arrependimento. Porque, como João disse, não use como argumento que temos Abraão por pai. Porque, segundo eles, os frutos que eles produziram estavam na sua genealogia, estavam na sua descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, então isso basta. Temos a salvação garantida. Essa era a visão judaica da época e de alguns judeus ortodoxos do nosso tempo. Em que ser descendente da descendência de Abraão, a salvação estava garantida. Mas João chega com a mensagem dura. E vale para nós também. Porque aqui nós costumamos falar de fariseus como hipócritas. Mas eles eram a mesma coisa que nós somos hoje. Aqueles que buscam viver verdadeiramente a palavra de Deus. Mas eles, como muitos também nos nossos dias, só demonstravam externamente, mas internamente, verdadeiramente não buscavam viver uma vida reta diante de Deus. Mostravam apenas para os outros, mas não buscavam viver a verdade que pregavam. É tanto que Jesus diz sobre eles, vivam o que eles dizem, mas não façam aquilo que eles fazem, porque eles botam fardos difíceis de suportar, mas não querem levantar mesmo sequer com um dedo. Então, nós vemos que este era o cenário que estava diante de João. E nós vemos que vem então diante deles os publicanos, vem também os soldados. E nós vemos que a recomendação de João para essas pessoas é que eles praticassem obras justas onde eles estavam. Os publicanos, que poderiam ser os servidores daquela época, que serviam aos romanos, que eles não cobrassem além do que era devido. Os soldados que não agredissem as pessoas para arrancar recurso. Então nós vemos que Deus ele não vem para mudar a estrutura social, mas ele vem para que nós possamos ser a mudança onde nós estivermos. Através do fruto real de arrependimento, através do agir do Espírito Santo em nossos corações, possamos ser e dar testemunhos que somos discípulos de Cristo. E é isso que João tem para nos ensinar, tanto na sua vida como na sua mensagem. Porque ele preparou o caminho para Jesus Cristo. A sua mensagem é na preparação do coração, do caminho do coração para Jesus Cristo. E João testificou de Jesus. Eu batizo com água para arrependimento, mas vem aquele depois de mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a mensagem que
eu deixo para você nesse vídeo, conforme o Espírito Santo ministrou no meu coração, tanto na vida de João Batista, como na sua mensagem, nós temos que o que realmente importa é Jesus. A honra é dele, a glória é para ele, a palavra é dele. E se eu estou aqui para falar nesse vídeo para você que o importa é que ele cresça e que eu diminua. Porque se eu estou aqui é por gratidão ao que ele fez na minha vida, por ter me libertado, por ter se revelado a mim através do seu Espírito Santo. Que essa obra de entender o real significado da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é apenas dada pela revelação do Espírito Santo de Deus. É por gratidão, porque nós somos pecadores, não somos dignos de anunciar o Evangelho. Mas Deus nos escolheu e nos chamou. Então, por gratidão a tudo que Ele fez sobre as nossas vidas, nós devemos também proclamar o Evangelho, para que outras pessoas também possam ser alcançadas, possam viver cheias do Espírito Santo. Assim como João foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e foi grande diante do Altíssimo, diante de Deus, que nós também possamos ser grandes e pessoas cheias do Espírito Santo, diante de Deus, reconhecido por Jesus Cristo, não diante da sociedade, não diante dos homens, não buscar o reconhecimento do homem, mas de Deus. Que esse reconhecimento permanece por toda a eternidade, chamando aqueles que são grandes para Deus, para a nação santa, sacerdócio real de Deus, para os que possa fazer parte do reino eterno do Senhor. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na minha e na sua vida. Amém.